HCJB. Hoje Cristo Jesus bendiz. Com a bênção do Divino Mestre, apresentamos DX Internacional QRV. Bem-vindos a este seu programa DX. Quando aqui no Equador tivemos uma semana muito movimentada, principalmente para os nossos colegas do Departamento de Castelhano, e que, a mais das eleições de um novo presidente que se realizam aqui no Equador neste domingo, também estourou o maior polvorim das Forças Armadas equatorianas. Isto foi na Brigada Galápagos, que se encontra na cidade de Riobamba, capital da província de Chimborazo, ao sul da cidade de Quito. Mortos, muitos feridos graves e uma cidade que ainda não consegue sair do susto desta grave explosão, ou várias explosões que houve, onde se guardava a maior quantidade de material bélico do exército equatoriano. Nas boas notícias, Alex Aguinaga, o capitão do time de futebol do Equador, completou seu jogo número 100 como parte da seleção de futebol do nosso país. Também se iniciam as festas de Quito, com a eleição de uma nova rainha, cuja função principal vai ser o trabalho social. Também, como cada ano, a HCJB, a Voz dos Andes, vai ser parte destas festividades com os concertos do Coral e Orquestra Voz Andes, que vai se realizar na sexta 29 até o domingo 1º de dezembro. Por outro lado, também existe uma iniciativa de um colégio. Colégio é mais ou menos o que equivale a um ginásio lá no Brasil, e que agora conseguiu o apoio de outros 10 colégios para evitar a violência nessas festas de Quito, que eles estão pedindo para os outros jovens: vivamos a festa em paz. Também nesse programa teremos o informe do nosso amigo jornalista Célio Romães, do mundo das ondas curtas, como também o informe do Santa Rita de X e alguns comentários do que está acontecendo na Rádio Áustria e no mundo. Bem-vindo a este seu DX HCJB. Com a eleição da Rainha de Quito na quinta-feira passada e sexta-feira, o que nós chamamos o pregão das festas de Quito, se deu início às festividades pelos 468 anos da sua fundação espanhola. Muitos eventos têm se organizado, entre estes a inauguração de uma exposição permanente da história do Equador feita em bonecos de cera, que vai se realizar o 27 de novembro, a reinauguração deste museu de cera da cidade. Assim como também, no meio deste mês de novembro, foi descoberto um sítio arqueológico onde se ia construir uma nova urbanização. Quando os trabalhadores começaram a escavar, encontraram os restos arqueológicos, cerâmica, pisos de casas, muros de contenção, aquedutos, vários tipos de túmulos associados a ofertas funerárias, estruturas habitacionais, canais de pedra e manifestações de flora, fauna e paleontologia que pertencem a épocas muito antes da chegada dos Incas. Depois também tem vestígios da época incássica e também da colônia. Um lugar muito interessante para descobrir e comprovar a existência do antigo Rainho de Quito. Uma boa iniciativa que teve um dos colégios das escolas de educação meia daqui da cidade de Quito, que foi o Liceu Internacional. Eles, no ano passado, tiveram a iniciativa de incentivar os jovens para não ingerir bebidas alcoólicas durante as festividades. As festas de Quito são uma festa cultural, mas também dão oportunidade para outros excessos.
E, infelizmente, sempre são os jovens os maiores involucrados nisto. Agora, os estudantes estão participando num mega congresso para incentivar os jovens a festejar, ou como eles dizem, a viver a festa em paz. Estão realizando um mega concerto que se chama 365 Minutos pela Vida. Tudo isto com o desejo de que os jovens possam desfrutar desta festa como uma festividade cultural, um tempo de família, e não como um tempo onde se acrescentam os acidentes de trânsito, os assaltos, as violações. Então, para a própria segurança dos jovens, eles mesmos estão convidando uns a outros a cuidar de si mesmos. E como cada ano, a Orquestra e Coral Vos Andes organiza mais uma série de concertos para celebrar a cidade. E também este ano saíram à venda os CDs dos concertos. E o Departamento de Produção tem preparado uma oferta especial que já vai sair à venda na próxima semana. Vamos a estudar a maneira no qual nós poderíamos também pôr à venda isto lá no Brasil. Aqui, Porto Alegre. Algumas emissoras internacionais publicam boletins e livros que ajudam o ouvinte a evoluir no hobby do dechismo. Todos são enviados gratuitamente, basta pedir por carta. A Deutsche Welle, por exemplo, edita o manual A Recepção de Ondas Curtas. Peça seu exemplar escrevendo para Deutsche Welle, 50.588, Colônia, Alemanha. Já a Rádio Nederland publica a lista mundial de emissoras que transmitem em espanhol. Escreva para a Rádio Nederland, Caixa Postal 222, Hilversum, Holanda. O Tatarstan é uma região que fica na Rússia, banhada pelo rio Volga. A voz do Tatarstan tem interessante emissão, que pode ser ouvida no Brasil. Confira a partir de 5 horas UTC pelos 15.105 kHz. A RAI transmite o campeonato italiano ao vivo nos domingos, a partir de 14 horas UTC, pelos 21.535 e 21.710 kHz. A Rádio La Hora, de Cusco, no Peru, envia cartão QSL e flâmula para seus ouvintes. A dica do dexista argentino Arnaldo Slain. Sintonize a Rádio La Hora a partir de 0 hora UTC, pelos 4.855 kHz. E a Rádio Educação Rural de Tefé, no Amazonas, quer saber como está a recepção de seu sinal na nova frequência de 4.925 kHz. Quem enviar o relatório de recepção concorre a prêmios. O sorteio será no dia 15 de dezembro. Escreva para a Rádio Educação Rural, Rua Benjamin Constant, 343, CEP 69.470, Tefé, Amazonas. Essa é uma dica do dexista Paulo Roberto e Souza. E a lista completa de emissoras que transmitem em português você encontra no seguinte sítio: www.radiowaves.cjb.net. De Porto Alegre falou Célio Romais. E no Informe de X desde o Brasil por Jorge Silva temos as seguintes informações. Áustria. Desde a Áustria, tomamos conhecimento na última semana de que a Rádio Áustria Internacional encerrará suas transmissões via ondas curtas em março de 2003, quando começará o novo período AO3, ficando transmitindo apenas pela internet. Os amigos já podem enviar seus protestos à seção espanhola, que fará chegar ao diretor da emissora, Michael Kerbler, e, consequentemente, ao Ministério do Exterior e ao Ministério da Fazenda da Áustria. O e-mail é roy.hispano@orf.at. Brasil. O Santa Rita de X Clube estará dedicando o seu último boletim informativo, Alô Amigos, deste ano, ao Encontro Nacional de Rádio Escutas, que acontecerá no próximo dia 30 de novembro, na cidade de Aparecida, São Paulo.
Os presentes irão receber, além desse boletim especial, o questionário da pesquisa de X 2002, que será lançada nesta ocasião, mais alguns materiais que serão enviados pelo Santa Rita de X Clube. Bélgica. A RTV Internacional, a rádio e televisão belga da comunidade francesa, transmite para a Europa em francês, das 3 às 18 horas UTC em 9.970 kHz. Filipinas. A nova frequência de 250 kW da Rádio Veritas Ásia, nas Filipinas, em idioma tagalo, inclui algumas identificações em inglês e espanhol e pode ser sintonizada em 15.360 kHz, de 15 a 15.25 UTC, nas segundas, quartas, quintas e sábado. A Rádio Veritas Ásia também é sintonizada entre 22.30 e 22.55 UTC em 15.240 kHz. Israel. As emissões em espanhol da Rádio Cor de Israel são os sábados de 15 a 15.25 UTC em 17.545 e 17.665 kHz. Também em espanhol, das 16.35 a 16.45 UTC em 15.645 kHz. E um boletim de notícias de 19h45 a 20 horas UTC em 9.435, 11.605, 15.615, 15.640 e 17.545 kHz. Romênia. A Rádio Romênia Internacional anunciou recentemente suas novas frequências em que transmite em português, válidas desde o dia 27 de outubro. Brasil, das 01 a 2 horas UTC em 11.875 e 15.250 kHz. Para Portugal, das 22 às 23 horas UTC em 15.365 e 17.720 kHz. Envie as suas informações e colaborações para jorgesi@bo.com.br. E do material que se encontra na página da internet de X Artigos, conheça mais o de Xismo, que você pode visitar em www.velonet.com.br. Vamos compartilhar com você a informação que vem com o título O Cabo de Baixada. Depois de ter visto como deve ser o fio para a construção de antenas de recepção de ondas curtas, hoje vamos compartilhar com você a respeito do cabo de baixada. O cabo de baixada é o cabo que liga a antena ao receptor. Algumas características importantes de um cabo de baixada são: tamanho não superior a 10 metros. Quanto menor a distância entre a antena e o receptor, será melhor. Flexibilidade, para que ele possa contornar obstáculos e atravessar orifícios na parede sem se romper. Resistência à atração e resistência elétrica compatível com o fio utilizado para a antena. Normalmente pode-se utilizar como cabo de baixada o chamado cabinho, que também pode ser utilizado como antena. A desvantagem é que o cabinho não possui blindagem e, portanto, é passível à captação de interferências elétricas das redondezas. Uma alternativa é o uso do cabo coaxial. O cabo coaxial é um cabo blindado composto de dois elementos, o condutor e a blindagem. A principal característica de um cabo coaxial é a sua imunidade quase total às interferências elétricas da redondeza. No entanto, o cabo coaxial possui duas desvantagens em relação ao cabinho. Perda capacitiva, o que significa que deve ser usado um cabo com baixa perda e também de menor comprimento, e o preço elevado.
Queremos agradecer os reportes de sintonia que nos têm enviado. Tem em mãos o de Rudolf Walter Grimm, que nos escreveu dizendo: hoje cedo tive novamente o grato prazer de sintonizar a vossa emissora sem dificuldades aqui na cidade de São Bernardo, São Paulo. Estou enviando as minhas informações, pelas quais solicito a vossa análise. Se os dados estiverem corretos e se isto não for incômodo, que estes sejam me confirmados por meio de um cartão QSL de vossa emissora. Desejar os meus agradecimentos, continuando a sintonizar a rádio HCJB aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele nos escutou na frequência de 9.745 kHz, o 15 de novembro, 8:40 UTC, com uma Sony ICF SW7600G, com antena telescópica, e nos comenta: durante todo o período sintonizado, os sinais da HCJB foram muito bons, sem ruído e sem interferência de outras emissoras. Tenho convicção de que muitas pessoas recebem um bom sinal da HCJB aqui no Brasil neste horário. Este é o informe de Rudolf Walter Grimm. Gad Gomes Gonzaga nos escreveu também de Fortaleza, Ceará, solicitando o nosso boletim de horários e frequências em português e em espanhol. Irapão Macedo também nos escreveu solicitando o material da HCJB A Voz dos Andes. Ele radioescuta há muitos anos e também o Relações Públicas do Santa Rita de X Clube. Horácio Colace, desde Paissandu, Uruguai, também nos envia o seu informe de recepção. Ele nos escutou na frequência de 11.920, com 544444. E também Menan Giorgio, de Varedo, Itália, nos envia o informe. Ele nos sintonizou na frequência de 11.920, com 554444. Esperamos que você também nos envie o seu reporte aos nossos endereços: HCJB A Voz dos Andes, Caixa Postal 1717691, Quito, Equador. Ou também ao nosso e-mail portur@hcjb.org.es. Aqui, Nações Unidas, Nova York. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que encontra-se na Holanda, condenou nos mais severos termos o ataque suicida em Jerusalém, que fez mais de uma dezena de mortos e feriu gravemente outras 50 pessoas. Kofi Annan indicou mais uma vez que os atentados suicidas só servem para agravar ainda mais a crise no Oriente Médio e aumentar o ódio e a desconfiança entre as partes em conflito. O secretário-geral da ONU advertiu que os atos de terror não devem ofuscar a necessidade de uma intensificação de esforços em torno da paz entre palestinos e israelenses. Annan afirmou que o plano de paz elaborado pelo quarteto mediador, Estados Unidos, ONU, Rússia e União Europeia, é um instrumento que pode ter impacto crucial para o fim do ciclo da violência e o estabelecimento da paz no Oriente Médio. O movimento radical palestino Hamas reivindicou a responsabilidade do atentado, afirmando que a operação foi lançada em resposta à ocupação israelense e à morte de 16 palestinos em 22 de julho último. A extinção da Comissão Conjunta em Angola, órgão supervisor da aplicação do processo de paz no país, marca o fim de um ciclo e abre uma nova era de paz e esperança para o povo angolano. A afirmação foi feita em Luanda pelo representante especial do secretário-geral da ONU em Angola, Ibrahim Gambari, que manifestou a determinação das Nações Unidas de continuar oferecendo sua ajuda ao desenvolvimento do país. Gambari fez seu pronunciamento numa cerimônia em que participaram representantes da comunidade diplomática, membros do governo angolano e da UNITA, líderes da igreja e membros do parlamento de Angola. Entre as prioridades apontadas pelo representante da ONU figuraram a integração social dos desmobilizados, a promoção e a recuperação econômica do país e a disponibilização de assistência técnica para a preparação das próximas eleições. O representante do secretário-geral da ONU manifestou também sua apreciação pessoal pelo trabalho construtivo e cooperativo do governo e da UNITA, assim como pelo desempenho da troika dos países observadores, Portugal, Estados Unidos e Rússia.
A Organização Marítima Internacional, que estabeleceu contato imediato com as autoridades da Espanha e de Portugal, logo após o naufrágio do petroleiro Prestige, anunciou que agora as principais preocupações do organismo é assegurar a proteção do meio ambiente marinho e determinar o nível das devidas compensações a serem pagas, de acordo com as convenções da ONU. O objetivo final, contudo, é acabar com as catástrofes petrolíferas. De acordo com o Dr. Walter Saleitão, conselheiro jurídico da Petrobras, foi graças a novas regras aprovadas pela OIM que o número de incidentes graves de poluição diminuiu, ainda que ocorram esporadicamente. Esses instrumentos de combate e regras para evitar a poluição operacional e acidental são instrumentos elaborados no seio da Organização Marítima Intergovernamental. Ultimamente nós tivemos a elaboração de 2 convenções sobre aspectos de combate à poluição de navios. Uma foi sobre sistemas anti-incrustantes, é chamada TBT Convention, que eliminar sistemas anti-incrustantes que possam causar poluição. Foi elaborado recentemente um instrumento internacional, acho que certamente no futuro próximo vai entrar em vigor. Como também foi elaborado uma convenção sobre a compensação por dano de poluição por bunkers, ou seja, por óleo combustível de navio, que é uma das fontes de poluição muito importante, porque as regras que foram elaboradas para a poluição por óleo surtiram muito efeito, e o número de incidentes de poluição diminuiu grandemente e a extensão dos danos são menores. Walter Saleitão, conselheiro jurídico da Petrobras na sede da ONU em Nova York. A grave crise alimentar que assola o continente africano está mobilizando estudantes e ativistas nos Estados Unidos e Canadá e em vários países europeus. Marcelo Espina, porta-voz do Programa Alimentar Mundial em Angola, destaca que a campanha tenta sensibilizar o maior número possível de pessoas no mundo. Conforme anunciou hoje nosso diretor executivo, James Morris, essa campanha ela sinaliza um compromisso de que o PAN se alia a cidadãos comuns para alertar a comunidade internacional sobre o vulto desta crise, que hoje afeta 38 milhões de pessoas. Ou seja, em toda a África, atualmente 38 milhões de pessoas correm o risco de morrer de fome e que ninguém pode ficar alheio a fechar os olhos a uma crise desse vulto. Marcelo Espina, porta-voz do Programa Alimentar Mundial em Angola, das Nações Unidas, Nova York, João Lins de Albuquerque. Na quarta-feira desta semana, se reproduziu na cidade de Riobamba, na província do Chimborazo, um grave acidente dentro de um dos recintos militares equatorianos. 2 sargentos e vários jovens que faziam o serviço militar obrigatório, que nós chamamos de conscriptos, se encontravam fazendo, juntamente com um civil, a limpeza de das bodegas onde se guardava granadas e outros materiais explosivos. Um acidente nesta bodega, isso produziu uma pequena explosão que depois também contaminou a outra bodega e com uma segunda explosão que formou um grande fungo de fumaça e a onda expansiva afetou a bairros a 10 quilômetros ao redor da Brigada de Blindados de Riobamba. Pelo momento se fala de 7 mortos, entre estes 5 pessoas dentro do recinto militar e 2 pessoas que pela confusão e também devido ao material que saiu voando devido à explosão, morreram na cidade de Riobamba. A mais disso, 4 membros de uma das organizações de apoio daqui do Equador que estavam viajando para Riobamba com ajuda também morreram num acidente de trânsito, acrescentando assim o balanço oficial das vítimas. Se fala de ao redor de 160 feridos. Nessa cidade não tem aulas durante vários dias, não houve telefones, mas graças a Deus já existe essa forma de contato para saber dos familiares que se encontram nesse lugar. A cidade não tem água e este domingo não vão se realizar as votações na cidade de Riobamba e a cidade de Huano, a cidade que está junto. A cidade mostra uma face totalmente destruída, muitas paredes caíram, os tetos, algumas das casas, e a maior parte das casas perderam os vidros,
os cristais, as janelas das casas caíram pela força da explosão. Ainda não se conhece o balanço final de mortos e feridos, e algumas pessoas procuram desesperadamente a seus filhos que se encontravam prestando seu serviço militar obrigatório neste destacamento militar. Um novo problema que o Equador tem que enfrentar agora numa das províncias ao sul do país, numa das cidades mais tranquilas do Equador, mas que está vivendo momentos muito difíceis. E isso é o que está acontecendo no Equador. Um voto para que o Equador viva dias melhores, dias de mais tranquilidade, e também um voto para que você e eu continuemos em contato, compartilhando do que acontece aqui no Equador. Um forte 73 para você e será até a próxima semana.